Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, né, que se intitula O Médico Jesus. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui mente curável. Então ele nos diz aqui, Bezerra de Menezes, vamos ouvir o que Bezerra de Menezes nos propõe, nos sugere. Bezerra de Menezes nos diz, a ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Vou repetir essa explicação científica que Bezerra de Menezes nos passa sobre como curar nossas doenças. Ele explica como é que funciona. Vou repetir, ele fala, a ideação da transformação interior, juntamente com a nossa mudança de atitude para a constante edificação espiritual, ou seja, pessoal, para a constante edificação pessoal, vou repetir, a ideação da transformação interior, juntamente com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal. Então, além de eu ficar com um firme propósito, o querer e a vontade, não é, de realizar a minha transformação interior, ou seja, me tornar melhor, não é, juntamente com as minhas atitudes, isso aí, não é uma edificação, torna-se eficiente psicoterapia. É uma eficiente psicoterapia. Olha aí a psicoterapia que a gente precisa. Ó. Aí a gente, olha o que ele fala. A ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia. Por quê? Porque isso faz modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Então, isso quer dizer o quê? Quando nós estamos pessimistas, desesperançados, quando nós estamos com maus pensamentos, quando estamos com o coração cheio de ressentimentos, de raiva ou de ódio, tudo isso traz uma patologia para o nosso cérebro. Não é? As nossas células ficarão, não é, contaminadas. Para que isso, para neutralizar, para nos curarmos dessas doenças que são provocadas por nós mesmos, com nossas atitudes, ação e pensamento, por exemplo, um grande ressentimento que a gente tem de alguém, isto com certeza é uma espécie de autossuicídio. Isso vai trazer porque é uma energia mórbida, e essa energia mórbida é patológica. Então ela, tudo que sai, volta. Se eu penso negativo, eu vou receber a mesma carga energética. Aí cria-se, surge com o decorrer do tempo, né? Através de um pensamento fixo, de uma ideia fixa, ela fica cristalizada e aí fica difícil a solução. Fica difícil a cura. A cura para isso aí é só quando eu ajo com o firme propósito de me melhorar, educar os meus pensamentos, evangelizar, cristianizar, civilizar minhas atitudes e ações. Aí sim, vem a saúde. Eu vou repetir o que Bezerra de Menezes fala. A ideação da transformação interior,
com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo saúde. Em cima dessa sugestão, dessa explicação de Bezerra de Menezes, né, vem o José Carlos que vai nos dizer: crie cada vez mais paisagens mentais. Alegres, seja alegre, otimista, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria de nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Olha só, que coisa interessante. A doença e a saúde. Olha só, a doença e a saúde. São duas pessoas que gostariam de morar conosco. Nós aqui vamos convidar qual deles a gente quer que resida na nossa casa mental. Aí ele fala, morar com você e que tem gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa. Olha só, então, duas situações querem morar comigo. Uma é a doença e a outra é a saúde. Só que as duas, cada uma tem um gosto diferente. Então, a doença, vamos começar pela doença. O que a doença gosta? Quais são os seus ideais? Quais são suas preferências? Da doença. A doença, ela não aprecia, ela não gosta de casa limpa. Então, se a casa fica suja, eu vou atrair para dentro da minha casa, do meu lar e para a minha casa mental, doença. Ela vai ficar morando comigo. Então, ela não gosta, primeiro, ela não gosta de casa limpa. Ela não gosta de casa arejada. Ela não gosta de casa enfeitada de paz e de amor. Todos isso aí são situações que a doença não gosta. Mas se a gente gosta de algum desses itens, a gente vai atrair essa situação. Aí ele continua, existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Ser doente é uma coisa, e estar doente é outra. O que é ser doente? Ser doente é uma pessoa que atrai a doença para si. Então ele está doente. Ser doente é a pessoa que não consegue se acalmar. Ser doente é a pessoa que não consegue tirar o ódio do seu coração, o ressentimento do seu coração. Essa pessoa está doente. Por isso que ele fala, existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzida chance de mudar. Olha o que ele fala, cuidado com isso. Quem se julga um doente, às vezes a pessoa está bem, mas ela se julga doente. Ela fica com pessimismo, com desesperança, com falta de fé, com ódio, com ressentimento, falando mal, julgando, com preconceito. Ela está atraindo a doença para si. Ela está chamando a doença para si. Ele fala, quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzida chance de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea. Quem está doente revela uma condição momentânea e passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará esta condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Nunca diga isso, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. Aí é que está. A pessoa nunca pode falar, eu sou. Eu estou. Eu não sou rico, eu estou rico. É assim que tem que falar. Eu não sou pobre, eu estou pobre.
Aí ele fala, é na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente, acredita que sua natureza é assim. Ela acredita que sua natureza é assim. Como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma. Olha o que ele fala aqui. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim. Tem pessoas que é excessivamente preocupada. Mas preocupado por quê? Jesus foi tão claro, não vos inquietei pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Já basta cada dia o seu mal. Tem pessoas que se preocupam. Precisamos aprender pelo menos o significado da palavra preocupação. A palavra preocupação quer dizer pré. Ou seja, o que quer dizer pré? É antecipar algo que ainda não aconteceu. Então, pré-ocupação. Então, a pessoa está antecipando algo, ocupando a sua mente com algo que ainda não aconteceu. Está antecipando algo que ainda não aconteceu. As coisas nem aconteceram ainda, a pessoa já está sofrendo, preocupado, tense com ansiedade. Isso vai provocar enxaqueca, a pessoa vai perder noite de sono, não vai conseguir dormir, o coração vai ficar acelerado por coisa que ainda não aconteceu. Não se definiu ainda, porque a qualquer momento a coisa pode mudar para melhor e a pessoa fala, meu Deus, eu sofri tanto, quase que eu morri. Se eu soubesse que a coisa ia se resolver tão facilmente assim, eu não teria sofrido tanto. Então, por que a preocupação? E Jesus, naquela época, há mais de 2 anos, ele foi tão claro quando nos disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ou seja, a coisa nem aconteceu, eu estou me preocupado com o dia de amanhã, mas eu não tenho mantimento hoje em dia para manter a minha família, mas calma, a coisa ainda não está tão desesperadora assim. Mas Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, vamos esperar chegar o amanhã. O dia de amanhã as coisas podem se resolver. Já basta, a cada dia que a gente está passando, um momento, o mal que acontece conosco mesmo, ou da visita de um mal. Então vamos ficar focados no agora, no presente, com confiança, com esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Para que essa preocupação? Eu estou vendo pessoas jovens morrendo de infarto. Pessoas, por quê? Por causa dessa tensão, por algo que ainda não aconteceu. Então ele continua aqui. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente, ela acredita que sua natureza é assim. Tem pessoas que é viciado, né? Tem pessoas que é viciado em... Às vezes você encontra uma senhorinha, aí, dona Maria, como é que a senhora está? Eu estou com muita doença, estou sentindo dor nas costas, dor nas pernas, isso e aquilo. Aí depois de 2 dias a gente encontra a pessoa, e como é que está, dona Maria? Eu continuo doente. Aí todas as vezes que a gente encontra essa pessoa, fala, eu estou doente. Ela pode estar nadando na saúde, ela pode estar bem, feliz da vida, mas se a gente encontrar, eu estou doente. Então a pessoa você está traindo doente. O medo que faz é um dia a gente encontrar essa pessoa e ela falar, eu estou bem. Aí é preocupante, porque, né? Já pensou? Então a pessoa com esse hábito, com esse vício, não é? De vitimização, ela só atrai coisa ruim, semelhante, atrai semelhante, não é? Então, a pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim. Como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Então, a doença não é a pele que reveste nosso corpo. A doença está aqui, em nossas atitudes, ação e pensamento. Né? Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Eu conheci várias pessoas, uma senhorinha, nunca vou esquecer, ela andava curvada, trabalhava que nem uma louca, mas mentalmente era uma pessoa doente. E toda vez que a gente conversava com ela, só choramingava. Andava até curvada, as costas dela chegou, sabe, atraindo como se fosse uma coitadinha. É como se fosse uma coitadinha.
né? Aí ele fala, diria que nesses casos os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. Então fica difícil. Primeiro, não existe remédio que cura isso. E aí, se for no psiquiatra, no psicoterapeuta, ele vai passar um tranquilizante. A pessoa vai ficar a vida inteira à base de tranquilizante, tomando me engana que eu gosto, porque não tem remédio que cura, não. Quem vai curar a pessoa é a sua determinação, a sua perseverança, o seu querer, a sua vontade em querer se melhorar, adotando dentro de si, de sua mente, pensamentos contrários àqueles que não são de Deus. Porque é um pensamento onde a pessoa fala que está doente, uma pessoa não fala eu estou doente, né? Ou melhor, a pessoa não pode falar eu sou doente, eu estou doente, mas isso vai passar. Isso vai passar. Deus não me fez assim, não. Eu estou assim, Deus não me fez assim. Eu não sou assim, eu estou. Então, o ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, com boas conversas, boas companhias, boas leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Conheço muitas pessoas que já estão até começando a ficar com complexo de inferioridade, jovens, moças, jovens e rapazes, jovens porque anseia um bom relacionamento sentimental e não consegue, anseia uma boa profissão e não consegue. A pessoa fica tão desanimada que o objetivo dessa pessoa é sair do Brasil e morar no exterior. A pessoa acha, coloca na cabeça e ela tem certeza e convicção que todos os seus problemas vão acabar se ela for trabalhar no exterior, ela for morar no exterior. Ou seja, é uma fuga, é mais uma fuga. E ninguém consegue fugir de si mesmo. A patologia está nas atitudes e pensamentos das pessoas, não é? Felicidade. O que é felicidade? E o que é infelicidade? Precisamos entender isso. Felicidade é um estado de espírito. Infelicidade é um estado de espírito. Não existe, como diz a Bíblia, céu e inferno. Isso aí é uma alegoria, sabe, um folclore. Isso aí é uma força de expressão. O inferno, o que é inferno? É estado de espírito. Felicidade, o que é? O céu. É um estado de espírito. Então a pessoa, o jovem e a jovem está revoltado, porque aqui no Brasil não consegue nada, tudo dá errado, não vê a hora de surgir uma oportunidade, uma chance para sumir do Brasil. É uma fuga de si mesmo, ninguém consegue fugir de si. Porque toda essa angústia, toda essa infelicidade é um estado de espírito. Mas porque se a pessoa vai para esses locais, ou a pessoa faz outra coisa qualquer, é como a gente costuma ver, escrito no para-choque de carro, né? Eu já vi muitos caminhões aí, está escrito assim, tá nervoso? Vá pescar. Já pensou? Tá nervoso? Vai pescar. Aí pescar vai resolver o problema? Aí a pessoa pega um peixe lá grande e fica todo feliz. Quer dizer, bloqueou aquele seu habitual de pessimismo, que é uma doença grave. O pessimismo, a desesperança e a falta de fé. É pior que um câncer, mesmo porque o câncer já surge daí, do ressentimento, do ódio, do orgulho, da incompreensão. Então, a pessoa está nervosa, tenso, vai pescar. Me engana que eu gosto, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Vai orar. Né? O Chico Xavier, ele era um homem igual a gente. Ele também passava suas tensões emocionais, psicológicas, decorrente de muitas perseguições que ele sofria de todos os lados, inclusive dos maus espíritos. E o que Emmanuel fazia com ele? Pegava ele e levava ele para as favelas, aonde lá sim existe problema. Tem pessoas que neste momento estão morando em beira de rio, em casas de madeira. Se a gente entrar lá, a gente vai ver que eles não têm uma mesa de lavar louça, é uma tábua. E de madrugada, cada rato desse tamanho em cima das louças.
as crianças descalças, o vento e o frio passando pelas frestas das tábuas, e nós estamos nessa condição? Nós não estamos nessa condição. Então, se nós queremos curar nossas patologias mentais, esses vícios mentais de pessimismo, de desesperança, de querer fazer isso, fazer aquilo para sair daquela situação, vá, visitem as pessoas, se envolva com as pessoas que estão sofrendo mais que nós. O próprio Chico fala que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Fora da caridade não há salvação. Então, se uma pessoa está passando um problema, se envolva com as pessoas que estão passando um problema 1000 vezes pior que o seu. Porque a minha é dando que se recebe. A minha felicidade, para eu resolver a minha felicidade, eu tenho que ter crédito. E o crédito tem que ter, é obra. Tem que ter obra. Tem que ter crédito. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. Aí ele continua. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que, nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, boas leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Olha só, sugestão que ele dá aqui. Toda ajuda espiritual, ou seja, a ajuda do nosso anjo guardião, não é? Toda ajuda espiritual em favor da nossa saúde depende da existência de um ponto de contato entre as forças divinas. Qual é o ponto de contato? Qual é o seu ponto de contato? Qual é o meu ponto de contato? O meu ponto de contato, o meu particularmente, é me envolver com as pessoas que sofrem mais que eu. É fazer o bem de forma contínua e não eventual. Esse é o ponto de contato que ele está falando aqui. Ponto de contato. Então, meu amigo e minha amiga, que estão todos nós aqui no mesmo barco, né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos passando nessa terra por vicissitude. E as vicissitudes em decorrência desse momento de transição, né? De separação de joio do trigo, nesse momento que nós estamos passando, a tendência é a coisa ficar ainda mais turbulenta. Então é importante nos precavermos. Como é que a gente vai se precaver, não é? Diante de um elevadíssimo número de desemprego, de necessidade, de doenças que aparecem, enfim. Como é que vamos nos precaver diante dessas turbulências? É adquirindo um ponto de que ele fala aqui, depende de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Então, qual é o ponto de contato que nós temos entre nós e a força divina? Qual é o ponto? O ponto de contato ideal seria nos envolvermos com os nossos irmãos, que são nossas famílias, que estão nas penitenciárias. Tem criança nesse momento que está gritando de dor, onde nem a morfina faz efeito, com a cabeça raspada no hospital do câncer. E o que nós temos feito por elas? Nada. Esse seria um ponto de contato. Seria um ponto de contato. Descobrir uma família que tem muitos filhos e está desempregado, passando necessidade, e a gente doar uma cesta básica todo mês. Esse é um ponto de contato. Perdoar o parente difícil, que é incompreensível conosco, ingrato conosco, não nos compreende e nos perturba. Ser resignado, paciente, tolerante, transigente, compreensível, tudo isso é ponto de contato com Deus, com o nosso anjo guardião. Esse é o ponto de contato.
ter paciência, complacência, transigência com o parente que nos perturba, que nos desequilibra, ser resignado, calar e ainda agradecer a Deus. Esse é o ponto de contato. Fazemos isso? Se não faz, então nós vamos ficar muito tempo ainda tomando comprimido, gastando dinheiro com médico. Me engana que eu gosto, não vai curar nunca. Ou então fugindo para outro país. É uma fuga. Eu gostei muito dessa parte aqui. Ele generalizou aqui, toda ajuda espiritual que nós necessitamos, em favor da nossa saúde mental, física, do coração, diabetes, enfim, seja qual seja a doença. Olha a receita que ele está passando para nós outros. Toda ajuda espiritual que nós precisamos de Deus, em favor de nossa saúde, depende exclusivamente da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Está aí a receita. Está aí a receita. Onde que está o nosso ponto de contato? Responda para a sua própria consciência. Qual é o seu ponto de contato com as forças divinas? O que você tem feito? Ou será que está só lamentando? Eu estou doente, eu estou isso, eu estou aqui, nada dá certo para mim, tudo dá errado, tudo que eu faço. Choramingar, se vitimizar, não vai resolver. Só vai potencializar ainda mais a patologia mental. Aí ele complementa dizendo, nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Olha que coisa interessante. Nas curas que Jesus realizava, ele nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de sua vida. Como ele falou para Maria Madalena, vá minha filha, não peque mais. Ela só se curou porque colaborou com Jesus, não é? Quando partiu para o firme propósito de não fazer mais o que vinha fazendo. Se libertar da escravidão de suas próprias patologias. Né? Aí ele continua, a providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. Pois é, pessoal. Eu conheci uma pessoa semana passada em Minas Gerais. Essa pessoa falou que esse cidadão falou que se sentiu apunhalado pelas costas. Estava muito magoado. Eu peguei e falei para ele criar coragem e fazer algo muito difícil de fazer. Mas tem que fazer. Se quer a cura, então tem que fazer. Eu falei, você procura esse ambiente que você frequentou, esse ambiente onde você foi apunhalado pelas costas, procure esse ambiente novamente, chegue lá, não fale nada com ninguém, sente-se, baixe a cabeça, mentalize Jesus Cristo e mentalize Jesus com a mão na cabeça das pessoas que você entende, que você acha que apunhalaram você pelas costas. Porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. Se alguém nos apunhala pelas costas, nos faz o mal, nós temos o dever e a obrigação de resolver esse caso grave, transmitindo uma energia contrária, que é a energia do perdão e do amor. Aí esse cidadão falou, mas vai ser difícil fazer isso. Eu até fiquei com dó, porque é difícil mesmo. Porque a coisa mais difícil, o inimigo, o Chico fala que o que adianta a gente vencer 10, 12 adversários e não vencer a si mesmo? O maior inimigo sou eu mesmo. As minhas atitudes, ação e pensamento. Eu tenho que enfrentar a mim mesmo. Transmitindo para as pessoas que me prejudicaram
as energias do perdão e do amor. Só assim. É como se eu estivesse tomando uma morfina, um calmante curador definitivo, um remédio de cura definitiva. É assim. E não ficar guardando o ressentimento. Não vai resolver, só vai piorar. E a pessoa foi e fez isso aí. E se sentiu bem. Só não sei se vai continuar fazendo. Essa sugestão, essa receita. Essa é uma receita que nos foi passada por Jesus Cristo. Mas enfim, ele continua: a providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, Ele o inunda de energias amorosas para curá-lo ou curá-la. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para receber a cura? Nesse exato momento, Deus está próximo de nós através de seus prepostos, que são o nosso anjo guardião, nosso guia protetor, nosso anjo de guarda. Deus está presente nesse momento. Mas será que nós estamos receptivos a essas emanações? Através do bom sentimento, da nossa força de vontade, do nosso querer em querer se melhorar? Tirando de nós energias de pessimismo, de desesperança e de falta de fé? Reagindo através da resiliência? Estamos colaborando com o nosso anjo de guarda que tenta nos levantar para que a gente empurra a gente para a gente continue andando? Nós estamos colaborando? Estamos perdoando? Estamos orando? Estamos proibindo a nós mesmos que pensamentos que não sejam de Deus fiquem aqui dentro de nós? Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos. Ficou aí a cura para nossas doenças, sejam elas quais forem. Emocional, psicológica, sentimental, profissional, a cura está aí. Depressão, a cura está nessa receita que acabamos de passar. Que Jesus nos abençoe a todos.